Vamos falar sobre o diagnóstico de endometriose em mulheres com mais de 40 anos. Nós estamos aqui com o ginecologista e obstetra, o Marcos Cherniakowski. Ele é especialista em endometriose, diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose, aqui conosco. Doutor Marcos, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre essa doença tão importante aí que acomete muitas mulheres, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Pois é. E antes de entrarmos nessa questão, né, das mulheres com mais de 40 anos, que só nessa idade, a partir dessa idade é que elas têm esse diagnóstico da endometriose, para entendermos aqui, a endometriose, ela surge mais frequentemente com que idade nas mulheres? Excelente pergunta, Tânia. Na verdade, a endometriose, é importante a gente definir o que vem a ser endometriose, que é nada mais do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido que sai durante o período da menstruação. É normal que saia pela vagina, mas esse tecido também pode ir através das tubas uterinas e cair dentro da cavidade abdominal, dentro da pelve dessa mulher. E é claro que tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória, e são essas reações inflamatórias que vão ocasionar os sintomas dessa mulher. Então, em que período que pode ocasionar endometriose? Entre o período que essa mulher menstrua. Então, vai desde uma primeira menstruação daquela adolescente, normalmente 10 anos, 11 anos, 12 anos, até basicamente a última menstruação desta mulher, que nós chamamos de menopausa, mas pode também ocorrer a endometriose na pós-menopausa. Ué? Nossa, depois eu quero falar sobre isso. Mas É. necessariamente, quando começa a menstruar, se tem endometriose, já vai se manifestar? Ou a endometriose pode aparecer em qualquer momento do ciclo? Não, na verdade, assim, existe uma dificuldade muito grande ainda, não só no Brasil, como no mundo inteiro, no diagnóstico da endometriose. Muito se baseia, Tânia, pela relativação, né, relatividade que a mulher fala da dor dela, né? Ela, desde a adolescência, ela continua escutando da mãe dela, da tia, da avó, de que ter dor é normal, de que isso realmente é uma coisa da mulher. Uhum. E muitas vezes, quando ela também procura o ginecologista, muitos dos ginecologistas ou os médicos generalistas acabam também normalizando essa situação nessa mulher. Então, assim, estima-se que o diagnóstico da endometriose, do ponto de vista até mundial, é em média entre 7 e 10 anos para realmente essa mulher começar a ter os primeiros sintomas, até realmente chegar no médico que vai dar atenção a ela, que vai conhecer e pensar na endometriose. Que coisa. Então, então não é uma coisa determinante, assim, não sabemos, na verdade, né? Como é difícil de diagnosticar por esses fatores, a gente não sabe se, em geral, já começa desde o início do período de menstruação, ou se pode surgir a endometriose. A endometriose, Tânia, ela não acontece por um ciclo menstrual, nem por 2 ciclos menstruais, né? Por isso que não existe uma fase do ciclo para se diagnosticar. A endometriose é uma doença crônica, é uma doença inflamatória. Então, quando a gente fala em doenças crônicas, no mínimo nós temos um período de história aí de 6 meses. Então, isso vai acontecendo mês a mês. E muitas das mulheres que a gente diagnostica na fase adulta, ela tem início na fase da adolescência. Entendi. Então, não é que é difícil o diagnóstico. Pelo contrário, o diagnóstico ele tem que ser pensado. E o que acontece é que ainda existe um desconhecimento em relação a essa doença, tanto do ponto de vista da própria paciente, como do ponto de vista dos colegas médicos também em relação a isso. Quer dizer, uma mulher de 40 anos que é diagnosticada
com endometriose, muito provavelmente não é que a endometriose apareceu com essa idade. Essa endometriose já estava lá e era negligenciado, os sintomas eram negligenciados, né? Exatamente, esse é o ponto, porque o que acontece com a mulher moderna? Hoje a mulher moderna, ela tardia a sua gravidez. Então, muitas mulheres acabam, o que antes era normal, a mulher ter 2, 3, 4 filhos, então, claro que quando engravidamos nós não menstruamos, muitas vezes quando amamentamos não menstruamos, então, quanto mais menstruação uma mulher tiver, maior chance de ela ter não só endometriose, como muitas doenças ocasionadas por estímulo hormonal, né? Entendi. Agora, com não tendo menos filhos ou não tendo filhos, né, retardando a gravidez, isso aumenta a possibilidade da endometriose. Isso aumenta a possibilidade. A mulher hoje ela exerce um papel muito importante na sociedade. Muitos lares, a mulher é a mantenedora do lar. Então, a mulher hoje cultua muito o seu corpo. Então, ela não só ela tardia a sua gravidez, como também ela assume uma posição muito grande dentro da sociedade, dentro do trabalho, o que antes era comum nós termos a mulher como dona de casa. Hoje não, a mulher ela exerce uma função muito grande, isso aumenta estresse, isso aumenta a parte emocional, isso aumenta e acaba baixando a imunidade. Então, claro que nós não sabemos ao certo qual é a causa exata da endometriose, mas nitidamente nós sabemos que hoje é bastante envolvido numa parte imunológica e numa parte genética também. Nós sabemos que filhas de mães que já tiveram endometriose têm de 3 a 9 vezes mais chances de ter endometriose. Se uma irmã teve endometriose, também passa a ter uma chance maior. Então, muito cuidado. Por isso que é importante a conversa com a paciente, a conversa numa consulta médica. Não pode ser uma consulta de 5 minutos, de 10 minutos. Tem que escutá-la, tem que abraçá-la. E eu sempre falo o seguinte, quando escutar do seu médico de que essa dor é normal, esse inchaço é normal, essa cólica é normal, procura outra opinião para que alguém realmente dê atenção a esses sintomas, né? A cólica nunca é normal ou tem algum grau de cólica que é normal? Particularmente, Tânia, eu não considero nada que incomode a mulher normal, né? Essa situação de que ter cólica e eu ter a dor, poxa, mas se isso me incomoda, né, todo mês, eu preciso realmente começar a dar atenção. Mesmo porque é importante esse conceito, Tânia, e muitas pessoas, quando eu pergunto para as pacientes ou para as mulheres por que elas menstruam, você sabe que menos de 50% dessas mulheres me respondem o motivo pelo qual elas menstruam. Então, a menstruação ela só vem por um único motivo, ela não tem outro motivo. Ela menstrua porque ela não engravidou. Então, o organismo é feito para engravidar todo mês, para soltar o óvulo, para encontrar o espermatozoide, para que aconteça a fecundação. Portanto, se ela tem esse sofrimento, essa cólica mensal, a pergunta é, por que menstruar? Então, aí, realmente, a gente ajuda essa mulher, claro, incentivando a atividade física, melhorando a parte da alimentação dela, mas também brecando esse ciclo menstrual com anticoncepcionais, esses normais que a gente usa no nosso dia a dia, fazendo com que ela não menstrue. E explicando isso a ela, de que isso é realmente algo que está protegendo ela e não a agredindo. Esses anticoncepcionais de uso contínuo, né? Que não faz a pausa em que a mulher menstrua. Pode ter a pausa, como pode não ter a pausa. O que a literatura nos mostra é que é melhor tomar de forma contínua. Porque quando eu não dou pausa, eu estou parando esse anticoncepcional apenas para menstruar. O organismo não sabe que nós estamos no último dia do comprimido. É por ela não tomar que aí sim ela tem um nível de hormônio constante daquele mês, passa a não ter mais, então, aquele endométrio descama. Então mulheres que têm endometriose ou que sofrem muito com cólica, mesmo não tendo a endometriose,
o uso de anticoncepcional contínuo é uma forma É de uma tratamento. forma. Sem dúvida, Tânia. Hum. Eu costumo falar o seguinte, né, para as minhas pacientes, é que assim, começa a valer uma regra para ela. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Claro, quando ela quiser engravidar, ela vai parar o anticoncepcional e vai tentar engravidar de forma absolutamente normal. Uhum. É que tem uma coisa, né, ainda com da mulher, da menstruação, né, quase como um ritual, né, de feminilidade e tal, essas coisas precisamos desapegar. Mas tem a questão do hormônio também, do anticoncepcional, né? Ele não pode agravar outros quadros, por exemplo? Olha, Tânia, hoje o que a literatura nos mostra é que não. Eu falo o seguinte, que o anticoncepcional é o mocinho da história, não é mais o bandido da história. Hoje nós temos anticoncepcionais com dosagens extremamente baixas, quase normalizando aquilo que o ovário produz no seu dia a dia, anticoncepcionais bioequivalentes, a progesterona acaba sendo também um bom hormônio para isso, e eu estou diante de uma medicação que melhora a TPM, melhora a cólica, melhora sangramento, melhora a dor de cabeça, e os trabalhos também mostram que quem usa anticoncepcionais hormonais acabam tendo menos chance, olha só, de câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de endométrio. Então, é questão aí, Tânia, de Uhum. explicar o motivo pelo qual ela vai fazer uso dessa medicação. E os anticoncepcionais, eles não são iguais. Se ela não se adaptou a um tipo de anticoncepcional, a um tipo de medicação, existem outros tipos, né? Então, assim, a gente tem hoje uma gama muito grande para poder proporcionar e para poder oferecer para essa mulher, para que ela se adapte para aquilo que é melhor para ela. Então, não existe o melhor anticoncepcional, Uhum. existe aquele que melhor se adapta a essa pessoa. Mas volto a dizer, Tânia, É. tudo é questão de explicar, tudo é questão de realmente mostrar para ela aquilo que a literatura mostra e aquilo que está aí hoje para ajudá-la e não prejudicá-la. Boa. Doutor Marcos Terniakovski aqui conosco, conversando sobre endometriose. Ele é ginecologista e obstetra. O senhor falou no comecinho que mesmo depois que termina, né, a vida menstrual das mulheres, vamos dizer assim, entra na menopausa, ainda assim a endometriose pode ser um problema? Ela não regride? Pode. Ela, olha, existem alguns fatores, claro que na pós-menopausa ela passa a ser mais raro, mas o que existe muitas vezes é que existe a produção de estrogênio, que é esse hormônio que mais estimula a célula endometrial, em outras regiões, principalmente gordura. Então, você pode ter um desequilíbrio, você pode ter ainda uma produção de hormônio. E outra, aquela mulher, ela pode ter lesões de endometriose residuais que podem se manifestar numa pós-menopausa. O que chama mais atenção na pós-menopausa é quando ela tem a endometriose, principalmente no ovário. Porque, claro, que a chance de malignização, primeiro que a endometriose é uma doença extremamente benigna. E é importante que os ouvintes entendam essa situação. Ela é benigna, mas muitas vezes o comportamento dessa reação inflamatória pode ser extremamente agressivo, porque eu tenho uma inflamação em que esses órgãos podem se grudar, ela pode comprometer e muitas vezes intestino, muitas vezes bexiga. Então isso que dá o quadro de dor pélvica, principalmente crônica nessas mulheres. Entendi. Bom, o estrogênio, então, agrava o quadro da endometriose. Então, para mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal, é, as que têm endometriose, não é recomendada a reposição? Excelente pergunta. Primeiro que é importante sempre nós falarmos o seguinte, não é nenhum pânico ter endometriose e ter o diagnóstico de endometriose. Eu costumo fazer
comparação com outros tipos de doença. Por exemplo, se eu tenho um mioma no útero, todos os miomas são cirúrgicos, uma pessoa na pós-menopausa, ela não tem mioma nesse útero, ela não pode também ter algum nódulo na mama dela extremamente benigno? Então, eu costumo falar que essas pessoas, elas são operadas não porque ela tem endometriose, e sim porque tem repercussão da endometriose. Então, assim, em casos em que a gente diagnostica endometriose na pós-menopausa, o que existe é que essa quantidade de estrogênio que nós vamos dar para essa mulher acaba sendo incapaz de proliferar. Os estudos mostram que não proliferam. E sempre quando eu der um estrogênio, eu tenho que dar uma progesterona para defender, porque é o hormônio que vai contra. Então, fazer uma reposição hormonal só com estrogênio é uma situação que a gente não permite numa mulher que tenha endometriose. Mas quando nós usamos junto a progesterona, aí é algo que nós temos que, primeiro, que avaliar caso a caso, e outra, o que vigora hoje em dia, Tânia, é qualidade de vida. Eu tenho que dar qualidade de vida para essa mulher na pós-menopausa. Então, quando a gente fala, não é assim, olha, eu vou dar uma terapia hormonal, tchau, nunca mais vou te ver. É acompanhamento. Mas é tá? interessante isso, porque eu conheço mulher que está sofrendo com sintomas da menopausa, mas como tem endometriose, não faz a reposição, que diz que é vetado a ela pela endometriose. Então, você está me dizendo que Não. dá para fazer, só que aí é um hormônio com a progesterona. Tânia, eu vou muito mais longe do que isso. Não é que dá para fazer, é para fazer. Hoje, a endometriose não é contraindicação de você fazer uma terapia hormonal. O que eu estou falando é o seguinte, claro que os sintomas são causados principalmente pelo hipoestrogenismo. Nós damos progesterona para pessoas que têm útero. Por quê? Para defender o endométrio dessa mulher. No caso de ela ter endometriose, necessariamente eu tenho que usar também uma progesterona, para não deixar essa mulher só num ambiente estrogênico, né? Porque a progesterona ela vai ajudar, inclusive, na ação desse estrogênio naquele determinado órgão, principalmente no endométrio. Eu vou falar para ela, então. Para ela falar Pode falar. para os médicos que sim, só que aí tem que tomar os cuidados específicos, mas que dá para fazer a reposição hormonal, sim, tendo Cuidado, a cuidado endometriose. específico e acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento do médico e volto a dizer, médico que a tranquilize, que realmente fale para ela exatamente o que está acontecendo, que não é nenhum pânico, em momento nenhum da fase dessa mulher, tem que se colocar pânico em relação a essa situação. Muito bom, muito bacana. Doutor Marcos, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço, Tânia. Boa noite, fico à disposição de vocês sempre que desejarem. Muito bem, doutor Marcos Cherniakowski, ginecologista e obstetra, conversando conosco.